Olá, como melhorar a relação com o seu pai se você sente mágoa por não ter convivido com ele? O que eu vou apresentar tem a ver com a experiência atendendo em uma sessão de constelação familiar recentemente, onde a cliente trouxe um tema que era ligado a um vício. Na constelação familiar, quando você olha para um tema, você percebe como está a relação, como está o sentimento. Depois, num segundo momento, como a relação com os pais afeta você em relação ao tema, nesse caso do vício. E num terceiro momento, a família. Conforme se inclui as pessoas, inclui as situações, se muda o sentimento. Então, eu vou compartilhar um acontecimento, um movimento que surgiu na constelação, na relação que a cliente tinha com o pai. Ela contou que os pais se separaram quando ela tinha 1 ano e meio e que ela não conviveu com o pai. Ela se sentia bem próxima da mãe, apesar de ter algumas dificuldades, mas ela se sentia próxima. E quando olhou para o pai, ela percebeu que ela tinha uma raiva muito grande em relação ao pai. E eu perguntei, o que você sente que não recebeu? O que você queria ter recebido do seu pai que você não recebeu? Daí ela falou, amor. Então expressa isso. Tem um componente importante que é assim. As emoções, elas não são lógicas, elas não seguem a lógica da mente, mas elas têm a própria lógica. E um componente da lógica emocional é quando você expressa o que você sente, quando você fala do que você sente, você libera o mal-estar associado ao que você sente. E por que isso acontece? Quando você não aceita o que você sente, tem um mal-estar, tem um sofrimento por não aceitar. Então, quando você aceita, quando você olha para o que você sente com aceitação, o mal-estar passa. E as emoções são sempre presentes no momento. Sofrimento significa apego, então significa não estar presente, significa estar com a atenção focada num outro momento. Então, eu propus para ela uma frase que era ela expressar, eu sinto raiva porque eu precisava de amor. Daí ela falou, eu perguntei, o que aconteceu depois de falar isso? Ela disse que a raiva aliviou, mas que ela percebeu que tinha uma tristeza. Daí eu perguntei, então, e essa tristeza tem a ver com não ter convivido, com não ter recebido amor, aceitação, é isso? Ela confirmou, daí eu propus, então expressa isso. Eu sinto tristeza porque eu queria ter recebido amor. De novo eu perguntei o que mudava quando ela falava isso, ela disse que aliviou um pouco a tristeza. Ou seja, o gesto de expressar o que sentia, sem julgamento, perceba que a frase era o que sente, o que precisa. Eu sinto a raiva porque eu precisava de amor. Eu sinto tristeza porque eu precisava de amor. Então foi um reconhecimento do que se sente no momento e da necessidade, sem julgamento. Quando você fala da emoção, do sentimento e da necessidade por trás, e você expressa isso, normalmente a necessidade de expressão ou a necessidade por trás de qualquer emoção, que é a expressão, é atendida. Então o mal-estar passa. Daí a gente fez o passo seguinte, que aí realmente era a constelação propriamente dita. Eu propus para ela, pensa no seu pai olhando para os pais dele. Quando ela fez esse movimento de pensar no pai olhando para os pais dele, eu perguntei como que você percebe essa relação? Ela disse, são distantes. Tudo bem? E aí o movimento que a gente fez foi de devolver. Imagina que o seu pai devolve para os pais dele uma caixa. Como é essa caixa? Ela disse que é uma caixa de madeira pesada. Então imagina que ele devolve e ele diz, deixo com vocês o que é de vocês e guarda comigo o que é meu. Depois desse movimento, eu perguntei o que mudava e ela falou, olha, estou me sentindo muito mais leve. Ou seja, quando mudou a relação do pai com os próprios pais, mudou para ela também. Como se parte da raiva e da tristeza, do mal-estar que ainda ela sentia em relação ao pai, tinha a ver com a relação do pai com os próprios pais. Daí, por último, foi ela devolvendo para o pai a caixa que carregava. Ela disse que ficou leve, mas que ainda tinha um incômodo. E aí eu perguntei sobre esse incômodo.
eu perguntei assim, como é de 0 a 10 que você se permite ser para você o pai e a mãe que você gostaria? Eu falei como, mas é quanto? Quanto de 0 a 10 você é para você o pai que você gostaria? Daí ela falou 5. Porque o pai que ela gostaria é um pai que desse amor, desse atenção. E aí eu perguntei, o que impede você de dar para você atenção e carinho 10? Ela falou, meu julgamento. Ou seja, não se aceitar. A gente fez um passo que foi bem interessante, que foi incluir o pai ideal, o pai que ela queria ter. Então tinha um representante para o pai que ela tem e um representante para o pai que ela gostaria de ter. Quando eu incluí esse representante, foi o momento que ela disse, tem um julgamento que impede eu de me aceitar. Porque o julgamento era que se ela se aceitasse, ela seria autêntica e as pessoas não iam gostar dela. Ou seja, ela precisava se adaptar, agradar os outros para receber a aceitação. E no fundo ela não estava se aceitando por completo. Por isso a pergunta, quanto ela era para ela, o pai que ela gostaria de ter. Então a gente terminou a sessão nesse ponto, porque a gente já tinha feito muitas coisas, já tinha tido vários movimentos, e esse foi só uma parte. E o importante disso é, se você sente mágoa porque você não conviveu com seu pai, porque os seus pais se separaram, ou porque você não conheceu ele, independente do motivo, é importante você perceber que essa mágoa vai estar dentro de você em relação a você mesma. Então, não se trata de mudar a relação com o pai de carne e osso de fora, mas é mudar a relação com o pai dentro de você. Então, independente de como foi o passado, do que aconteceu, se teve proximidade, se não teve, independente do que aconteceu no passado, é importante você focar no agora e na relação com o pai dentro de você e você. É isso que a gente trabalha numa sessão de constelação para mudar. Você muda a sua relação com você. E depois, em relação ao pai de fora, ao pai de carne e osso, você pode ou não se aproximar de acordo com o seu sentimento. Não tem um certo e um errado. O seu sentimento indica para você o que é certo e errado. Então, em síntese, é isso. A forma de melhorar a relação com o pai que você sente distante em relação a ele é você olhar para dentro e perceber as suas emoções, aceitá-las, aceitar a tristeza, aceitar a raiva, expressar de uma forma que você se sinta confortável. E aí na constelação tem os movimentos que eu expliquei, de o pai olhar para os próprios pais, você devolver para ele o que é dele e perceber qual o outro componente, o que mais, porque é o campo no momento presente, o campo das relações, das sensações, que indica o que a gente vai incluir. Bom, então foi isso. Se você não é inscrito no canal, lembra de se inscrever. Toda quarta e sexta às 9 da manhã tem vídeo novo. De tempos em tempos tem uma live mensal, às vezes quinzenal, às segundas-feiras, à noite. E é isso. Se você gostou do conteúdo, clica no curtir e compartilha esse vídeo com alguém. E me conta nos comentários o que você achou desse conteúdo, fez sentido. E se ficou alguma pergunta, pode perguntar, ok? Bom, então é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.